Nós vamos dar início a esta santa reunião com muita alegria e júbilo em nosso coração, irmãos, pela oportunidade de estarmos reunidos diante de Jesus, nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, de nosso Deus e Pai, seu Divino Espírito Santo e toda a milícia angelical. Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus e desejo que esta graça bendita e gloriosa proporcione na sua alma muita alegria ao estar neste momento na presença destes santos poderosos, santos e anjos do reino celestial. Cumprimento também os nossos internautas nos seus lares, desejo também a bênção e a graça da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo a todos. E convido os nossos irmãos que estiverem sentados, por gentileza, fiquem em pé os que puderem. Nós vamos dar início com uma oração. Todos em sentido de reverência e adoração ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Ó glorioso e eterno Deus Pai Todo-Poderoso, venho neste momento com júbilo e alegria prestar junto aos meus irmãos toda a honra, toda a glória, louvor, adoração e gratidão ao Senhor nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e o Consolador, a Santa Vó Rosa, com nossa Mãe Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo e a milícia angelical. Recebam neste momento toda a nossa gratidão pela infinita misericórdia e amor por nós, de ter restaurado a sua igreja na terra, ó Pai bendito, através de teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, para nos dar a oportunidade de salvação, formou o Espírito Consolador, o Espírito da verdade que o Senhor, ó Jesus bendito, prometeu que enviaria. E esta promessa se cumpriu na vida e na pessoa da Santa Vó Rosa, tornou-se a serva fiel que deu sua vida para servir-lhe nesta terra e formar a Igreja Apostólica. Também formar e preparar o seu sucessor, santo profeta Irmão Aldo, que, tendo cumprido o seu sagrado ministério à frente desta igreja, lutando para mantê-la unida num só espírito, num só coração, com uma só doutrina, o Senhor, Santo Irmão Aldo, nos deu a graça de vivermos em paz, em unidade de espírito com o Senhor, com Jesus, com o reino dos céus. E aqui estamos reunidos em busca de mais perfeição, com o desejo, ó Santa e Bendita Vó Rosa, de podermos nos preparar melhor para festejarmos a coroação do Santo Irmão Aldo como pastor do rebanho de Cristo, pastor por excelência. Peço à Senhora Santa Vó Rosa que nos conceda nesta santa reunião mais da unção do Divino Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, que esta graça vivificante, que nos fortalece, que nos reanima, que nos dá luz de sabedoria para fazermos a vontade de Deus, o Pai, na terra, é que nos dá o poder de vencer o pecado. E assim, unidos numa só fé, desejamos, ó Santa Vó Rosa, que em tudo seja feita a vontade de nosso Deus, em nossa vida aqui na terra, em nosso lar, em nosso ministério, como é feita nos céus pelos santos e anjos, e que esta graça seja agora e para toda a eternidade. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal.
todos têm seus lugares, podem sentar-se. E nós continuaremos cantando mais hinos de nosso inário, com ações de graças e louvores ao Reino Celestial. Cantaremos em seguida o hino de número 159, Santidade, Humildade. Santidade, humildade, pra seguir nossa voz. Ela viveu nesta terra, sendo sempre vitoriosa, sempre ao lado de Jesus. Luta sempre com fervor, preparando esta igreja para Deus Pai nosso Senhor. Vó Rosa Santa Mãe, é o hino de número 160 que vamos cantar. Rosa Santa Mãe, teu exemplo, teus conselhos nos ensinam bom viver. Teu amor nos leva ao céu. Viveste somente para Deus, serva fiel e verdadeira. Deste tua vida por amor a Jesus. É santa, repleta de luz. Quem segue tua disciplina e obedece teus ensinos tem uma vida abençoada. Irá morar no céu. Lutas com todo sacrifício, levas um povo pra Jesus. Guias a Igreja Apostólica a Deus. Vó Rosa, Rainha dos céus. Unidos marchamos, é o hino de número 162 do nosso inário que vamos cantar agora. Unidos marchamos, seguindo Vó Rosa Santa Mãe. Com ela cantamos, pois sempre nos ensina o bom viver. Deus nosso Pai a escolheu e a ela deu do
Louvamos a voz rosa. É o título do hino de número 163 que vamos cantar. Nós louvamos com toda gratidão a vossa, unidos num só coração. A seguir, nós ouviremos o coral que irá apresentar o hino Bela União.
é o título do hino que será apresentado agora pelo coral. Prezados e amados irmãos, meditando nessa mensagem gloriosa do coral, que nos fala que Deus reina sobre nós, nosso Rei e Senhor, e a Ele nós rendemos toda a honra,
toda glória, louvor, gratidão, pela oportunidade, irmãos, de conhecermos a verdade do reino dos céus, de termos a divina inspiração de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, de Nossa Mãe Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos na obra desta Igreja Apostólica, para nos dar sabedoria de vivermos em comunhão de espírito com os céus e vencermos a cada dia nesta terra, ser vitoriosos sobre o pecado, guardando a natureza divina, porque este é o objetivo de Jesus nosso Senhor, levar um povo santo, zeloso de boas obras. Agora ele mesmo disse: há muitas ovelhas espalhadas, e me convém agregá-las a este aprisco. Daí ele ter formado o Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, e o seu sucessor, Santo Irmão Aldo, como pastor do rebanho de Cristo. E eles estão lutando muito, irmãos, para salvar o maior número de almas. E como sempre nos foi dito pelo Santo Irmão Aldo, ele e a Santa Vó Rosa precisam muito do seu povo unido numa só fé, num só amor para ajudar na realização desta obra, que é tão grande. Para nós levarmos, irmãos, esta mesma graça que nós recebemos para aquelas almas que ainda sofrem no mundo, batem de porta em porta, em busca de salvação, de sabedoria, de luz para a sua alma, almejam o reino dos céus. E esta Igreja Apostólica está anunciando a boa nova de salvação. Por isso, amados irmãos, é que nós precisamos muito da sua ajuda financeira para manter esta obra em plena realização, com a hora milagrosa no ar, as nossas reuniões em todas as congregações, investimentos que precisamos fazer na obra de um modo geral. Eu leio para os irmãos a mensagem deste boletim que nos fala sobre este assunto. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, as orações e as ofertas feitas com amor são atos devocionais, lembrados e aceitos por Deus e seus santos. Lembramos esta verdade para o bem de todos e recomendamos que se dediquem à prática de boas obras em favor da Igreja de Deus na terra, pois tudo de bom que fizerem em favor das criaturas sofredoras e do reino dos céus é do conhecimento de Deus, o nosso Pai, de todos os seus santos, que reconhecidos se comprazem com o bom proceder de seus filhos e lhes concedam bênçãos incontáveis e a justa recompensa. Para exemplificar este relatamos o seguinte aos nossos irmãos e irmãs: que no tempo da obra de Deus realizada pelos santos apóstolos, havia um centurião chamado Cornélio, que era comandante de tropas romanas, muito temente a Deus. Esse senhor era bondoso e fazia de maneira espontânea o bem aos necessitados, pois procurava ampará-los e ajudá-los, a fim de aliviar os seus sofrimentos. Doava também regularmente as suas ofertas no templo do Senhor. Em vista do bem que ele fazia, Deus, o Pai, enviou um anjo à casa daquele senhor, a fim de ajudá-lo a crer em Jesus como Senhor e Salvador. Também
porque ele ouvira falar a respeito do Divino Mestre, como o Cristo, o enviado de Deus, e sentia muita vontade de conhecer a verdade. E o anjo do Senhor lhe disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas ofertas subiram em tua memória na presença de Deus, e para o teu bem e salvação, manda procurar a Simão Pedro, e ele te ensinará a verdade sobre a pessoa de Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Esta realidade é uma verdade. Tudo está patente diante de Deus e dos seus santos. Pelo bem que fizeram, ou fizerem, prezados irmãos e irmãs apostólicos, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, em nome de Deus, o Pai de Jesus nosso Senhor, lhes darão a recompensa. Façam o bem e sejam sempre prontos em ajudar a nossa Santa Igreja a cumprir a sua sagrada missão na terra, e Deus lhes enviará chuvas de bênçãos do Santo Consolador como recompensa para a sua vida. Recomendamos que tenham muito amor pela Igreja Apostólica e façam tudo o que estiver ao seu alcance em favor desta obra tão santa e tão valiosa, que tem proporcionado incontáveis benefícios a todo o povo apostólico, inclusive em favor deste país e do mundo em geral, visto que a semente do bem foi lançada para salvar e libertar. Contribuam para a nossa Igreja com amor e desapego, pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão prontos para nos ajudar a vencer as lutas de cada dia e nos conceder toda a proteção celestial para o nosso viver. Enviamos o nosso abraço fraternal a todos. Tenham muita paz, saúde, prosperidade e toda a proteção de Deus, nosso Pai, e dos seus santos, de nosso Senhor Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa o Consolador e do Santo Primaz, Irmão Aldo, pastor por excelência. São estas palavras do Conselho Deliberativo de nossa Igreja, falando com muita sinceridade, irmãos, aos nossos corações, com o desejo de incentivá-los a permanecer firmes neste caminho, lutando, trabalhando em prol da salvação de almas. Os irmãos viram que a misericórdia de Deus para com aquele Senhor, seu servo, que amava o seu próximo e o ajudava, fazia o bem e não se esquecia de dar as suas ofertas no templo do Senhor para ajudar na obra de Deus. Tudo que ele fazia chegou na presença de Deus. Os seus santos viram, acompanharam aquele Senhor bondoso e levaram diante do Pai ao conhecimento de Deus as obras daquele homem bom. E ele teve a recompensa porque ele, embora fosse bondoso de coração, temente a Deus, mas ele não conhecia a verdade sobre o Messias, o Salvador, o Emanuel, o Filho de Deus, que ele ouvira falar de Jesus, e ele queria conhecer tudo sobre o Mestre. E então Deus enviou o seu anjo e falou com ele para procurar o venerável apóstolo São Pedro, que o ensinaria tudo sobre Jesus, e ele seria salvo e a sua casa também. E aquele homem creu e assim o fez.
Irmãos, quantas pessoas neste mundo têm um coração bondoso, têm o desejo de conhecer a verdade, porque, irmãos, vivemos num mundo onde é uma verdadeira Babilônia, quando se fala do entendimento de Deus. Foi por isso que Jesus prometeu que enviaria o Espírito da Verdade. Ele chamou de Espírito da Verdade. A Santa Vó Rosa é o Consolador, o Espírito da Verdade que nos conduz, irmãos, em toda a verdade. Revelou toda a doutrina de Cristo. E nós estamos anunciando para que chegue aos corações destas almas bondosas que estão no mundo, em busca da salvação, do conhecimento da verdade. Agora, irmãos, esta obra tem um custo financeiro muito alto. E é preciso que o nosso povo seja sempre unido e continue ajudando para que nós possamos manter no ar o programa Hora Milagrosa, possamos manter os investimentos, de um modo geral, na obra da igreja, para que tenha o alcance tão desejado e almejado pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, por Jesus, pelo nosso Deus. E eles confiam em nós, confiam na sua igreja. Por isso, irmãos, tenham sempre muito bom ânimo, muita alegria em poder ajudar, porque a sua oferta, irmãos, é uma obra de caridade, que estão fazendo chegar nos lugares mais longínquos desta terra a palavra da vida. Estão ajudando a iluminar o entendimento das pessoas bondosas que querem conhecer a verdade. E nós estamos fazendo isto. Mas eu vos peço, em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, continue lutando, irmãos. Vamos ajudar, vamos trabalhar e levar avante esta obra, como nós sempre fizemos, porque nós temos muito trabalho a realizar. Eu deixo-lhes este pedido em nome desses santos gloriosos. E neste instante eu irei orar para consagrar a sua oferta ao reino dos céus. Curve a sua cabeça aí nos seus lugares com muita devoção e fé. E eu vou orar. Ó Santíssima e querida Vó Rosa, com júbilo na alma, podemos meditar nesses ensinos da doutrina do reino dos céus, sobre a boa maneira de fazer o bem, de contribuir para a obra do reino dos céus, nesta obra de caridade, que leva à vida, leva à paz, através da doutrina e da disciplina do reino dos céus para as pessoas que creem. E agora a tua igreja irá ofertar, trazendo dízimos e ofertas para a manutenção da obra do reino dos céus na terra. E em nome da Senhora, em nome de Jesus e do Pai nosso Deus Todo-Poderoso, eu apresento estas ofertas aos vossos olhos, diante de vós, e as declaro consagradas para a obra do reino dos céus, para que sempre haja o sustento, o mantimento na casa do Senhor nosso Deus, e a tua igreja possa realizar esta obra tão gloriosa, e iluminar muitas e muitas almas nesta terra, que vivem em busca da salvação. E pela graça bendita de podermos trabalhar unidos, nós prestamos toda a honra, glória e louvores ao vosso nome, que sejam sempre adorados, venerados aqui na terra, como é nos céus para todo sempre. Amém. As nossas irmãs diaconisas vão passar aí nos seus lugares recolhendo as ofertas, irmãos. Os nossos internautas podem também fazer as suas ofertas via Pix, que foi colocado na tela, e assim estarão ajudando na obra desta igreja. E agora eu vou ler para os irmãos alguns avisos que temos neste boletim interno oficial de nossa igreja. Avisos sobre o batismo. Informamos a todos os nossos irmãos que não poderemos ou não teremos possibilidades de realizar o santo batismo agora em maio, conforme estava programado. Porém, faremos todo o esforço para realizá-lo no dia
2 de setembro próximo. Informamos ainda que a festa da coroação do Santo Irmão Aldo em nossa sede está confirmada. Na quarta-feira, dia 3 de maio, será a festa do chá. Na quinta-feira, dia 4, reunião de oração. Na sexta-feira, dia 5 de maio, será a festa da coroação do Santo Irmão Aldo. No sábado, dia 6, uma reunião especial. E no domingo, dia 7, a celebração da Santa Comunhão. Os irmãos das congregações que desejarem participar, entrem em contato com o responsável de viagens da sua congregação, para que possam ser feitas as reservas, inclusive nos alojamentos da sede. Também sobre o aperfeiçoamento de pastores. O Conselho Deliberativo convoca todos os nossos irmãos pastores da sede de todas as congregações para 4 dias de atividades voltadas ao aprimoramento do seu ministério. As atividades serão realizadas nos dias 8, 9, 10 e 11 de junho de 2023, em nossa sede, juntamente com a festa do aniversário da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica. Serão abordados diversos temas de extrema importância para o exercício deste ministério tão glorioso. O objetivo do Conselho Deliberativo é o aprimoramento dos nossos pastores em todos os sentidos e assim estimular o desenvolvimento uniforme deste ministério. Vale lembrar que foi um legado do Santo Irmão Aldo a busca incessante pela união, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos pastores, promovendo aulas e materiais de apoio. Lembramos que só serão justificados os pastores que estiverem trabalhando ou com problema de saúde e impossibilitados de participar. Se possível, envie um e-mail ao Conselho Deliberativo informando a sua situação. Aproveitamos esta oportunidade para o seu aprimoramento. Procurem se programar com antecedência, pois sua presença é fundamental. Ainda informamos que, no dia 9 de junho, teremos a unção dos membros do ministério, diáconos, diaconisas, pastores, que estão nomeados, e encerraremos com a celebração da Santa Comunhão no dia 11 de junho. Os irmãos diáconos que desejam servir neste ministério de pastores, procurem solicitar o seu teste no e-mail testepastor@igrejaapostólica.org. Também é importante que, na grande maioria das congregações, não teremos pastor neste final de semana da festa do aniversário da igreja, do encontro dos pastores lá. Portanto, as reuniões deverão ser realizadas por um obreiro, diácono, que tenha capacidade e boa leitura, e até pelo regente da congregação. Procurem se preparar antecipadamente. Sobre o recanto apostólico. Relembramos a todos os nossos irmãos apostólicos que o nosso sítio Recanto Apostólico, em Juquitiba, é um lugar propício para descanso, lazer e meditação. O local é de uso exclusivo para irmãos apostólicos. Os que desejarem ir devem agendar com os irmãos responsáveis através do telefone 11 29 41 70 66, no ramal 6001, reservando antecipadamente a data e verificando a disponibilidade de lugar para a sua acomodação.
Informamos que devem levar as roupas de cama e a alimentação durante a sua estada no recanto. Relembramos ainda que não devem destruir a natureza, flores, plantas, animais e a horta, e serem coerentes com a pescaria, para se alimentarem durante a sua estada no recanto. Procurem deixar tudo em ordem e limpo quando terminar sua visita, pois novos irmãos virão para se hospedar e aproveitar nosso recanto apostólico. Eram estes os avisos que tínhamos, irmãos, para este momento. Agora nós ouviremos hinos que serão apresentados pelo coral, que irá cantar o hino Irmão Aldo, Nosso Companheiro. Todos os caminhos da vida precisamos de alguém para guiar nossos passos pelas veredas do bem. Por isso agradecemos a Deus, nosso Criador, pelo santo irmão Aldo, companheiro e protetor, companheiro meu, companheiro seu, tudo de bom em nossa vida que nos aconteceu. Companheiro meu, companheiro seu, foi o melhor presente que nosso Deus nos deu. Quando a luta se torna difícil e a batalha dura de travar, clamamos pelo santo irmão Aldo e ele vem nos ajudar. Junto com a Santa Vorrosa, nos estende a sua mão e com luz gloriosa nos dá divina proteção. Companheiro meu, companheiro seu, tudo de bom em nossa vida
vai bem. É o título do hino que será apresentado agora pelo coral. Jesus de coração, tudo vai bem. Tudo vai bem na vida daquele que serve a Jesus, com santidade, pureza e verdade, e em santa seu viver, e em todos os momentos os anjos do céu vêm lhe proteger. Tudo vai bem, tudo vai bem para aquele que olha pra frente e não volta atrás. Servir a Jesus com toda lealdade.
Amados irmãos, internautas, iremos meditar nessa grande verdade que acabamos de ouvir, que tudo vai bem na vida das pessoas humildes e bondosas que creem na palavra de Jesus, creem nas suas promessas, praticam as boas obras e seguem os ensinos recebidos nesta igreja apostólica, deixados pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. E eu falo-lhes, nesta oportunidade, sobre o glorioso ministério que o Santo Irmão Aldo exerceu entre nós. Cumprindo a sua missão sagrada, cumprindo a sua promessa, nosso Senhor Jesus voltou em espírito para, através da Santa Vó Rosa, restaurar a sua igreja e santificar um povo para Deus e revelar a sua poderosa doutrina que tem o poder de dar a vida e tornar a todos os que crerem na mensagem de sua igreja a imagem e a semelhança de Deus. Pois foi com essa característica que Deus, o Pai, Jesus e seu Divino Espírito Santo criaram o ser humano. Durante um período de 16 anos, nosso Senhor Jesus, por meio da Santa Vó Rosa, foi santificando a igreja, revelando os mistérios da sua poderosa doutrina, esclarecendo dúvidas a respeito da missão de Maria Santíssima, dos santos e dos anjos, e ensinando ao povo uma disciplina justa, que santifica e moraliza os fiéis através da prática de regras de uma vida livre de exageros, livre do mundanismo e dos costumes modismos inconvenientes aos filhos de Deus. Ao final desse período de 16 anos, Jesus, nosso Senhor, revelou durante esse período a Santa Vó Rosa e mostrou-lhe, irmãos, como que Deus, o Pai, queria a sua igreja. Daí ele ter ensinado a doutrina e a igreja foi se santificando. Veja bem, ao final desse período de 16 anos, Jesus resolveu levar a Santa Vó Rosa e coroá-la como Espírito Consolador para que ela continuasse a exercer o seu ministério somente em espírito e para que passasse a governar a igreja usando os dons de profecia e de revelação do Santo Irmão Aldo, servo de Deus, que estava fisicamente entre nós, com o qual nosso Senhor Jesus contava para suceder a sua serva, Santa Vó Rosa, pois ela nascera predestinada a cumprir nobre missão para o reino dos céus, e Deus, o nosso Pai, o havia dotado de preciosos dons e virtudes divinas. Esse santo de Deus cumpriu a sua sagrada missão terrena durante 44 anos. E com os seus preciosos dons que herdou do nosso Pai Celestial, de Jesus e do Santíssimo Espírito, o Santo Irmão Aldo nos transmitiu ensinamentos preciosos que foram e sempre serão a garantia para que a nossa igreja continue a vencer a cada dia. Porém, sempre dependendo da obediência e da santificação de cada apostólico e cada apostólica.
Ele nos ensinou com mão forte, ministrando ensinos valiosos para santificar o povo de Deus na terra, incentivando a união fraternal e mantendo a Igreja Apostólica santificada e disciplinada conforme é da vontade do Pai Celestial, de Jesus nosso Senhor e da Santa Vó Rosa. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, procurem valorizar esse tesouro de valor inestimável que foi e é a presença de um profeta e santo de Deus entre nós. Sejamos todos fiéis ao Santo Irmão Aldo, obedecendo a nossa doutrina e a nossa disciplina, pois assim, procedendo, seremos fiéis a Deus, o Pai, a Jesus nosso Senhor, à Santa Vó Rosa e a Maria Santíssima, sendo unidos e nunca dando lugar a sentimentos que tirem a beleza da nossa santidade, amando uns aos outros, com verdadeiro amor, sendo justos, leais e sinceros uns com os outros, e justos com o nosso Deus e Pai e com os seus santos poderosos. Sejamos gratos ao Santo Irmão Aldo, por tudo quanto ele fez e continua em espírito fazendo por todos nós, juntamente com a Santa Vó Rosa, em favor da obra de Deus na terra. Procuremos a cada dia obedecer aos seus sábios conselhos, às suas recomendações e às suas orientações, pois elas vieram de Jesus, vieram dos céus e do Consolador para todos nós, a fim de que nossas orações e nossos pedidos a esse santo profeta e à Santa Vó Rosa sejam atendidos. No dia 5 de maio, na sede e em todas as nossas congregações, iremos comemorar a grande vitória do Santo Irmão Aldo, a sua coroação nos céus, na sede e em todas as nossas congregações, celebrando essa data com muita gratidão aos céus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, agradecidos a esses santos de Deus pelo ministério que concederam ao nosso amado Santo Irmão Aldo, e reconhecidos e gratos a ele por ter sido o mensageiro do céu a nos dirigir durante 44 anos, com seus preciosos dons, no caminho do bem e da verdade, rumo à eternidade com Deus Pai e os seus santos. Então, amados irmãos, falando dessa data gloriosa, que iremos comemorar, como está no boletim, o dia em que o Santo Irmão Aldo recebeu nos céus o seu galardão de pastor do rebanho de Cristo, profeta que transmitiu essa mensagem de vida, de paz, de salvação para tantos quantos quisessem crer. E a Igreja Apostólica, nós, o povo apostólico, recebemos esses ensinos dele e vimos as suas obras. Vimos o amor do irmão Aldo por cada um de nós, pela nossa família, pelas pessoas sofredoras neste mundo. E ele, Santo Irmão Aldo, sempre apelou a toda a igreja para valorizar na sua vida esta dádiva divina, este tesouro precioso da vida que Jesus nos deu a oportunidade de alcançar. Seguindo as suas orientações, os seus conselhos,
nos esforçando, irmãos, para sermos santos, ou seja, para retornarmos às nossas origens, sendo a imagem e a semelhança de Deus aqui na terra. Ele, Santo Irmão Aldo, como pastor do reino dos céus, nomeado, incumbido, ungido por Jesus, pela Santa Avó Rosa e pelo Pai, para estar em nosso meio, a nos ensinar todas as coisas necessárias para a nossa santificação. Ele sempre pediu, com muito carinho, com muita sabedoria, para a igreja valorizar esse tesouro precioso na sua vida. Irmãos, e como valorizar? É ser vigilante, para não cair nas armadilhas das tentações do mundo, do modernismo, das vaidades, das imoralidades que estão na vida da humanidade. Irmãos, é preciso entender que, como filhos de Deus, estamos sendo preparados para ser diferentes do mundo. Nós temos que ser iguais aos santos, adquirir cada vez mais sabedoria divina para termos discernimento do que é certo e do que é errado, do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus, do que faz bem para a nossa vida, para a nossa santificação. Entendermos, irmãos, o valor da unidade espiritual com Jesus, com a Santa Avó Rosa, é vivermos em santidade e darmos a eles a oportunidade de nos inspirar, de nos dar sabedoria, orientação divina em nosso espírito, para fazer as boas escolhas, praticando o bem, santificando a nossa alma. Ele, Santo Irmão Aldo, como bom pastor, ele fez isto durante os 43 anos do seu ministério, ou seja, nos ajudando através dos ensinos que recebeu de Jesus e da Santa Avó Rosa. E hoje, em espírito, ele continua a abençoar a todos que nele creem e que aceitam a doutrina e a disciplina desta Igreja Apostólica como regra de boa conduta para a sua vida. Então, o Santo Irmão Aldo, ele tem todo o poder para ajudar a salvar os humildes e sinceros, mas precisa crer nele com sinceridade. Crer nele, irmãos, é aceitá-lo como pastor da sua vida, como nosso companheiro que nos ajuda, nos dá inspiração, que nos falou pessoalmente. Quantas vezes ele, Santo Irmão Aldo, falou pessoalmente para muitos nesta Igreja Apostólica. Diz: eu sei como está a sua vida, tome cuidado, tome cuidado. E aqueles que tomaram cuidado, se corrigiram nos seus erros, largaram das imperfeições e creram no Irmão Aldo e confiaram nele, foram vencedores e são vencedores. Estão firmes na sua fé e muitos desses já estão no céu. Por isso, irmãos, guarde esta fé gloriosa que aprendemos nesta Igreja Apostólica e seja muito grato ao Santo Irmão Aldo, a Jesus e ao Pai, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, nossa Mãe, obedecendo e seguindo os seus conselhos que aprendem nesta Igreja Apostólica. Mas temos ainda aqui uma palavra sobre a fé e a confiança no Santo Irmão Aldo. Estimados irmãos, integrado ao poder do Pai, o Santo Irmão Aldo continua muito mais presente em nosso meio. Juntamente com a Santa Avó Rosa, ele continua lutando em favor de todo o povo apostólico e por tantos quantos desejam a graça dos céus. Confiemos neste Santo de Deus e estejamos ainda mais unidos a fim de que continuemos a ajudá-los, a levar avante a obra de nossa igreja. Por isso, os membros do ministério sejam pastores, obreiros, regentes e coristas, se esforcem, mantenham-se firmes na fé,
fiéis e leais ao voto que fizeram quando aceitaram servir esta igreja, e não se deixem levar pela influência dos que não creem e que procuram dividir os corações com falsas insinuações. Mantenham-se atentos e tomem muito cuidado com as mentiras e falatórios profanos, publicados em redes sociais com o propósito maldoso de desviar a sua fé. Não aceitem, nem acreditem em tudo o que veem e leem na internet, em relação a qualquer assunto a respeito da nossa igreja. Tomem por base apenas o boletim interno publicado semanalmente e os preciosos ensinos da Santa Avó Rosa que nos foram transmitidos pelo Santo Irmão Aldo. Informamos a todos os apostólicos que nada será modificado em relação ao que o Santo Irmão Aldo, em nome da Santa Avó Rosa, nos ensinou. Aconselhou e orientou a respeito da doutrina, da disciplina e das regras de boa conduta, da organização de todo o nosso trabalho, de maneira como são realizadas as reuniões da igreja e dos sacramentos instituídos por Jesus e pela Santa Avó Rosa. Assim sendo, ninguém está autorizado a tomar quaisquer medidas por iniciativa própria, e ninguém tem autorização para fazer reuniões de pessoas que não sejam as reuniões da Igreja Apostólica em seus templos, de maneira como sempre foram realizadas em locais e horários do conhecimento de todos os nossos irmãos. Irmãos e irmãs apostólicos, sejam cuidadosos em suas atitudes e obedeçam ao que o Santo Irmão Aldo nos ensinou e aconselhou, sendo moderados e tementes a Deus, a fim de que continuemos colaborando para o bem da igreja e de uns para com os outros, como verdadeiros irmãos e filhos de Deus, filhos do mesmo Pai Celestial, também para que formemos uma igreja forte e unida, sempre bem disposta para vencer. Sejam fiéis a Jesus, à Virgem Maria Santíssima, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Clamem por eles em suas orações e confiem que serão atendidos, pois esses santos de Deus continuam ouvindo as nossas orações e estão sempre prontos para nos atender, desde que neles confiemos com sinceridade e fé. Amados irmãos, nos lembrando de palavras do Santo Irmão Aldo, ensinos dele, uma das coisas que o Santo Irmão Aldo sempre nos falou, para que, quando formos fazer alguma coisa, tudo que formos fazer, ele dizia, diga se Deus quiser, porque ele nos ensinava com isto, irmãos, a confiar mais em Deus, porque muitas pessoas não se lembram de Deus, não se lembram dos seus santos, não se lembram do grande poder celestial que está disponível para lhe ajudar. Muitas pessoas e famílias inteiras poderiam ter sido livres de grandes males, de grandes sofrimentos e até mesmo livres da incredulidade, porque infelizmente muitos foram enganados. E daí nós temos aqui neste boletim, tomem cuidado. O Santo Irmão Aldo falava isto, e ele falava com amor, tomem cuidado. Às vezes a pessoa queria enganar o Irmão Aldo e dizer, não, irmão Aldo, ele dizia, como é que está, irmão? E daí, como é que está? A pessoa dizia, não, está tudo bem, tudo bem. Ele dizia,
eu sei isso tudo bem, eu sei. Ele dizia, você toma cuidado. Porque ele sabia, ele conhecia o espírito de todos como conhece. Irmãos, ninguém engana a Deus e seus santos. Então é preciso ter um coração puro, muito sincero, e ter muita confiança. Quando for fazer algum plano, de sair, ir a algum lugar, de fazer algum negócio, de tomar alguma medida na sua vida, lembre-se desses santos de Deus. Por isso que ele dizia, diga sim, se Deus quiser eu vou fazer. Quer dizer, se for da vontade de Deus, meu Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, da vontade de Jesus, nosso Senhor, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, eu vou fazer isso, se eles me ajudarem. Se for para o meu bem, para o bem da minha família, para o bem da minha salvação. E, irmãos, e se for dessa forma, eles ajudam. Porque muitas vezes há pessoas que pedem coisas absurdas, que Deus nunca vai te ajudar a pecar. Deus nunca vai te ajudar a se desencaminhar da fé. Mas se for para a sua santificação, santificação da sua família, para o seu bem-estar, para o bem-estar do seu próximo, eles estão juntos para te ajudar. Irmãos, é por isso que muitas pessoas pedem muitas coisas ao Santo Irmão Aldo, à Santa Avó Rosa, à Maria Santíssima, a Jesus, ao nosso Deus, e não alcançam, porque pedem coisas que não agradam a Deus, que eles não vão aceitar. Então coloque em primeiro lugar na sua vida Deus, o Pai e seus santos, e confie neles, que eles vão te ajudar. A Santa Avó Rosa sempre dizia, quem em Deus confiou nunca se enganou. Por isso que o irmão Aldo dizia, se Deus quiser eu vou fazer. Se Deus me ajudar, tudo vai dar certo e eu vou conseguir. Porém, se não der certo, é porque não era para ser, não era o melhor para a sua pessoa, para a sua família, para a sua vida conjugal, entenderam? Mas se for uma coisa justa, boa para sua santificação, para glorificar a Deus, ele, Santo Irmão Aldo, é o nosso companheiro. É o bom pastor que cuida do povo de Jesus, povo de Deus, e ajuda as pessoas humildes a se encaminharem para o bem. Guarde isto no seu coração, irmãos, e tenha muita fé. E não dê ouvido às pessoas que estão fracas e às vezes colocam tantas dúvidas na cabeça. Aliás, eu até convido a muitos dos nossos irmãos que possam estar às vezes um tanto abatido na fé, retraído, assistem às reuniões na sua casa via internet, mas não vêm mais na igreja. Sejam gratos a Deus pela oportunidade de salvação e retornem à casa do Senhor, nosso Pai. Ele vos espera. Ó internautas, venham participar conosco, venham demonstrar a sua gratidão, porque este local, as nossas reuniões, os nossos templos, são consagrados como o altar do Senhor, para nós o adorarmos, o venerarmos com as nossas orações, com os nossos hinos, com a nossa vida santificada. Venha participar conosco. Amanhã nós teremos reunião nesta congregação de Taquara às 18 horas. Eu convido a todos que estão nos acompanhando nos seus lares, venham participar conosco. E com júbilo e alegria, nós finalizamos esta reunião, agradecidos a Jesus, nosso Senhor, a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria, ao Santo Irmão Aldo, ao nosso Deus, irmãos, por termos meditado nesses ensinos tão sábios e tão gloriosos. Daí, eu pedir aos irmãos que façam este esforço de estar conosco aqui amanhã.
eu passo o endereço para os internautas. É na rua Ferraz, Rua Farrapos, número 570, no bairro Santa Terezinha. Venham participar conosco, é uma grande alegria recebê-los e compartilhar convosco a alegria de ser filhos de Deus. Eu agradeço a atenção de todos, a sua reverência, agradeço aos irmãos que vieram participar e convido a todos que estão sentados neste momento, por gentileza, fiquem em pé, que eu vou orar para finalizar e passo também a orar em seu favor. Todos em sentido de reverência, de adoração ao nosso Deus Pai. Ó Santíssimo e glorioso Deus, nosso Pai, venho com júbilo na alma prestar ao Senhor nosso Deus Trino toda a gratidão por ter nos concedido da tua divina misericórdia para a nossa salvação, restaurando a Igreja Apostólica, formando e preparando o Santo Consolador, o Espírito da verdade que o Senhor Jesus prometeu, e o pastor por excelência para cuidar das suas ovelhas, do seu povo. Louvamos e glorificamos a Maria Santíssima, nossa Mãe e Rainha dos Céus, que tudo fez para ajudar a Senhora Santa Avó Rosa no seu ministério. Desde menina, ela a amparou, a abençoou e cuidou da Senhora. Também do Senhor Santo Irmão Aldo. E tornaram-se as colunas do templo do Senhor nesta terra. Por isto, nós iremos comemorar no dia 5 de maio, o dia glorioso da tua coroação como pastor do rebanho de Cristo, ó Santo Irmão Aldo. E desde já nos preparamos e eu peço a sua bênção para a Igreja Apostólica, para os nossos irmãos aqui presentes, para as pessoas, as famílias internautas que nos acompanham nos seus lares, para nossos irmãos noutras congregações, na sede de nossa igreja, ouvintes da hora milagrosa no mundo inteiro, concedendo-nos a graça de sermos perfeitos em unidade, para que haja mais paz, mais amor, mais fé e humildade nos corações, dos que creem no Senhor, dos que creem na Senhora Santa Avó Rosa, que são frutos do ministério de Jesus, nosso Senhor e Salvador, porque foram formados e preparados por Ele para essa missão gloriosa de trazer a mensagem de salvação e vida para os que vivem nas sombras da morte. Quantas pessoas sofrem neste mundo, e eu rogo-vos misericórdia por eles também. Que uma graça, uma bênção seja-lhes concedida, para que possam ser libertos deste poder encantador do pecado, dos vícios e da maldade que os engana e os faz sofrer. Infelizmente, muitos dos que já conviveram conosco aqui foram enganados e estão lá fora. Eu peço, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, que a vossa misericórdia alcance também aquelas ovelhas perdidas que se esparramaram, porque o bom pastor deixa em segurança o seu rebanho e vai em busca das ovelhas perdidas. Por isto é que eu peço por eles, porque estão fracos, desanimados, tristes, abatidos, magoados, que a Senhora os ajude a lembrar que Jesus nos ensinou a perdoar, dizendo que devemos perdoar muitas e muitas vezes aqueles que nos ofenderam, para que as pessoas encontrem salvação. Peço que abençoe também a vida material dos teus filhos, concedendo-lhes uma graça daquilo que eles mais precisam,
para resolver as dificuldades da vida que estão enfrentando, muitas vezes em relação à saúde, porque estão doentes, precisando de um amparo, de um milagre, de uma bênção para sarar. Eu peço, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, estendei vossas mãos e abençoai os que sofrem com doenças. Que essas doenças sejam repreendidas e desfeitas pelo vosso poder, e estas pessoas tenham saúde e a doença seja destruída, as dores aliviadas e o corpo delas restaurado com saúde, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Também eu peço que abençoe o trabalho deles, Santa Avó Rosa, onde eles trabalham honestamente e ganham sustento para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, seja na indústria, trabalhando no comércio, na lavoura, no extrativismo, onde quer que eles honestamente trabalhem. Que a Senhora as abençoe e as proteja, para que sejam prósperos e bem-sucedidos, e os que estão desempregados encontrem um trabalho, uma nova oportunidade para ganhar o seu sustento. Rogo, Santa e Bendita Avó Rosa, que a Senhora abençoe as pessoas que têm os seus nomes aqui representados nesta caixa pedidos de oração. Foram seus parentes, familiares, amigos que lembraram do sofrimento destas pessoas, muitas que pediram para que nós orássemos por elas, e eu me lembro delas agora. E peço que a Senhora abençoe-as com o Santo Irmão Aldo e Nossa Mãe Virgem Maria, enviando os santos poderosos do reino dos céus, que são ministradores do poder de Deus para dar a saúde, para libertá-los do poder encantador do pecado, dos vícios e das maldades deste mundo, que esses males sejam desfeitos, destruídos e afastados da vida dos teus filhos. Ó Santa e querida Avó Rosa, que um milagre seja feito para curar os que estão doentes, as pessoas que sofrem, muitos que passam necessidades até mesmo de alimentos. Olha por eles e tem misericórdia e os ajude. Confiem, prezados irmãos, que nesta hora de oração, a Santa Avó Rosa, Nossa Mãe Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo, ouviram os nossos clamores, as nossas orações, e eles vos estão abençoando. Creiam neste grande poder celestial para lhes ajudar a vencer e a guardar esta fé no seu coração e a vencerem as lutas e dificuldades que surgirem na sua vida. Para o seu bem e a sua salvação, eles os abençoam em nome de Jesus nosso Senhor. De nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, na comunhão do Divino Espírito Santo de Deus. Que estas bênçãos sejam convosco segundo a sua fé, para a sua felicidade e a sua salvação, é o que eu lhes desejo, em nome do santo profeta Irmão Aldo. Amém. Pai do Senhor a todos. Tenham uma boa noite. Muito obrigado.